Olá, querido estudante, tudo bem? Eu sou a professora Francesca Isabela e sou professora de português de vocês e também de artes. Hoje nós iremos trabalhar artes, certo? Hoje trabalharemos mais propriamente a ideia de volume no desenho, certo? Hoje trabalharemos como é possível dar a impressão no desenho de que há volume, utilizando jogo de luz e sombra, tá certo? Na linguagem artística, volume é o espaço ocupado por um corpo de 3 dimensões, isto é, com 3 medidas, que são altura, largura e profundidade, também chamado de tridimensional. Para isso, o artista pode utilizar elementos visuais, como, por exemplo, efeitos de luz e sombra. Então, para conferir ao desenho a impressão de volume, existem várias técnicas, né? A gente pode conferir volume ao desenho utilizando de luz e sombra, utilizando de curvas, linhas paralelas. Mas hoje nós iremos ver como o jogo de luz e sombra pode propiciar ao desenho a ideia de volume, tá certo? Temos aqui uma obra de Portinari. Observe aqui que temos a impressão de um desenho aqui em 3D, né? É como se os homens estivessem saindo aqui mesmo, saindo aqui na paisagem, no pano de fundo. Para que o pintor pudesse dar esse desenho, a impressão de um desenho em 3D, ele utilizou aqui o jogo de claro e escuro, ou seja, de luz e sombra, a sombra no fundo, e o desenho aqui se sobressaindo em branco, tá certo? Aqui da mesma forma, nessa obra, observamos aqui os personagens se sobressaindo aqui. Por quê? Porque ao fundo ele utilizou uma cor mais escura. E para que dessa ideia de imagem 3D, os personagens foram pintados em uma cor mais clara, né? Foi utilizado aqui um jogo de luz e sombra para transmitir essa ideia de tridimensional ao desenho, ideia de volume ao desenho. Observe aqui também como um simples círculo foi transformado em um elemento tridimensional, como uma esfera. O artista aqui, para dar essa ideia de tridimensional, utilizou do sombreamento com grafite, certo? Pessoal, quem está frequentando presencialmente vai receber uma atividade impressa, mas que ela também está no seu Google Sala de Aula. Pode observar aí nos anexos, que nós temos aí uma atividade. Aí você vai ler a atividade depois desse vídeo. Vai ter toda uma explicação sobre o que a gente acabou de ver, de estudar. E depois da explicação tem a atividade. Nessa atividade, é solicitado que você reproduza os desenhos a seguir, utilizando a técnica de sombreamento para conferir volume aos desenhos, certo? Se você pegar a folha impressa na escola, você faz na escola, e quando terminar de fazer sua atividade, você devolve a direção para a direção me entregar
posteriormente, certo? Mas se você está em casa, não tem como pegar a folhinha, melhor ainda, você pode fazer no seu caderno a atividade, tirar uma foto e enviar para o Google Sala de Aula, tá certo? Eu não estou aceitando atividades pelo WhatsApp, por quê? Porque depois eu tenho que limpar a imagem a memória do celular, e aí não tem como provar que vocês realmente responderam a atividade. Se vocês mandarem para o Google Sala de Aula, fica arquivado lá. Então, fica todo mundo acobertado, tanto eu como vocês, em relação a essas atividades, tá certo? Então, o que tem que fazer nessa atividade? Temos um vaso aqui, ó. Você vai reproduzir nesse quadro aqui, esse vaso. Fazer o desenho desse vaso. Observe que esse vaso tem uma ideia, assim, de tridimensional, né? Como se ele estivesse sobressaindo aqui. É um desenho tridimensional. E essa ideia, que é um objeto tridimensional, foi conferida pelo fato do artista ter aplicado aqui a técnica do sombreamento. Então, você vai fazer o desenho aqui do vaso com um lápis comum, e com o lápis comum mesmo vai fazer esse sombreamento. Assim como também a aliança, ó. Observe que aqui, ó, é mais escuro, para dar essa ideia de tridimensional, tá certo? Aqui nós temos a sombra da aliança. Então, vocês desenham a aliança aqui nesse outro quadradinho, certo? Então, temos aqui, ó, os desenhos. Vocês irão reproduzir, certo? Reproduzir o desenho aqui no outro quadradinho. A aliança que eu falei. E a maçã. Observe que o artista conferiu à maçã o efeito de volume, o efeito assim de imagem tridimensional, a partir do uso do sombreamento, que você pode fazer no seu desenho, utilizando do grafite, tá certo? Um grande abraço, realizem a atividade e postem no Google Sala de Aula, ok? Boa noite, fiquem com Deus.